Boa noite a todos. Podem tomar seus assentos, meus amigos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui e por ver tantos amigos nesta noite. Tanta gente nova nesta casa. E quem estiver pela primeira vez aqui, poderia se levantar, por favor, para a gente... Que bênção, hein, irmãos? Essa é uma noite especial. Essa rede de homens é justamente para nós podermos nos conectar com os amigos, conhecer novas pessoas. E eu hoje aqui contando um pouco da minha história. Quero honrar aqui ao apóstolo Wagner, aos pastores dessa igreja, aos irmãos obreiros, aos meus irmãos, meu filho Mateus que está aqui, minha esposa e minha filha que estão me assistindo em casa, e cada um de vocês que veio aqui. Da lavoura ao propósito, através das oportunidades. Muitos enxergam a gente como a gente está hoje, mas não sabem os processos que cada um de nós passou. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Jeremias 1,15. Eu trouxe esse versículo porque todos nós aqui, Deus já sabia o dia que você nasceria, onde você nasceria, na família que você nasceria, para a partir dali você cumprir o seu propósito. E a minha história começa assim. Tem pessoas que herdam patrimônios. E a maioria de nós aqui herdou o quê? Coragem para começar uma vida. Eu sou filho do seu Décio e Dona Lourdes. Meu pai tinha 18 anos quando ele saiu aqui de Travesseiro, minha mãe de Forqueta, e foram para o oeste catarinense, onde eles começaram a vida deles lá no oeste catarinense. Sou o mais velho de 11 irmãos, gente. Quem aqui tem 11 irmãos, levanta a mão. Ô César e Edson, vocês não vão levantar? Olha aí, ó, mais 11 irmãos, tá? Eu sou mais velho dos 11. Infelizmente, 3 faleceram já. Eu tinha 4 anos, o meu irmão mais... que era o Márcio, que era o segundo, faleceu com 3 anos. Eu tinha 4, ele tinha 3 de leucemia. Depois uma irmãzinha com 9 meses. E o nosso irmão caçula, Rafael, ele faleceu quando ele tinha 18 anos. Trabalhava com o Dornei na casa nossa, né, Dornei? E aí tu imagina, né? Nós nascendo lá no interior do oeste catarinense, uma casinha de madeira simples, né? Nós éramos... São 6 homens, né? 6 homens, nós dividíamos 2 camas. Quem já fez isso? Nós dividíamos 2 camas. Era uma vida difícil, era uma vida batalhada. Outro dia o Dornei trouxe aqui na rede de homens que ele nasceu com uma enxada, né? Não era diferente. A gente já nascia com afazeres. Tu sair da barriga da mãe, tu tinha afazeres. E talvez isso nos transformou nas pessoas que a gente é hoje, para quem veio daquela fase. Antes de ir para a escola, você tinha fazer para fazer. Depois da escola, você tinha afazeres para fazer. Mas a gente era uma família muito feliz, os irmãos sempre juntos. Hoje a gente ainda está junto, né? E a única coisa ruim de dormir junto nessas camas era quando alguém sonhava que estava brigando de noite, né, apóstolo? Alguém levantava roxo outro dia de manhã cedo.
né? Começava a dar soco sem querer ali, né? Mas nem sempre foi assim, né? Deu um bug aqui. Isso sempre acontece, tá, pessoal? Sempre acontece. Mas uma parte que eu quero trazer aqui, pode passar mais um, que a dificuldade ela pode destruir algumas pessoas, né? Mas também pode construir pessoas muito fortes. E isso está em Romanos 5, 3, 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Pode passar mais um. Aqui sou eu. Eu tinha uns 12 anos mais ou menos aqui. E esses são metade dos meus irmãos aqui, mas tem o Edson que está aqui, tem o César que está aqui, né? Tem o Fábio. Porque teve uma fase na nossa vida, nosso pai entrou na bebida. Passamos muita dificuldade quando a gente era criança. E eu, como filho mais velho, comecei a carregar essa responsabilidade muito cedo. 8 anos eu trabalhava de diarista. 8 anos eu ia para a escola meio-dia, outro meio-dia eu trabalhava numa granja. Eu ganhava 10 sacas de milho por mês para trabalhar meio-dia. E todo esse dinheirinho ele ia para a casa da mãe para poder fazer o rancho, para ajudar. Porque como o pai se perdeu na bebida na época, e não se tinha o conhecimento que a gente tem hoje, não se tem nem ajuda do Estado que se tem hoje, não tinha CRAS, não tinha nada, era simplesmente o perdido da comunidade, né? Mas ele era uma pessoa boa, ele era uma pessoa que, nos tempos que a gente estava junto, ele nos ensinava a sonhar. Por que ele sonhava? Ele sonhava em ter a família junto, ele sonhava que queria ter chiqueirão de porco, queria ter, né? Mas o vício não conseguia. O vício não deixava, e a gente foi vivendo isso junto, né? Então, tudo foi muito sofrido. Eu, para comprar minha primeira bicicleta, foi o primeiro empreendimento que fiz eu e um primo meu. Nós arrendamos um pedaço de terra, que para plantar o milho, tu tirava uma pedra e eu tinha que cuidar para não jogar em cima do outro pé de milho que está plantado, né? E nós fazíamos isso de sábado e domingo. E aí eu consegui, aos 12 anos, comprar a minha bicicleta. Mas tem um ponto muito importante que eu também nunca parei de estudar, mesmo trabalhando assim, eu sempre me esforcei, porque eu sabia que ali era meu lugar de passagem. Eu já entendia naquela época que Deus tinha me colocado ali para cumprir um propósito maior, né? E eu fui trabalhando de peão, né? E ali estou eu, sentado no meio da lavoura, claro, não era assim, né? E um dia eu falei, eu tinha meus 14 anos na época, né? Quando eu estava trabalhando nessa granja, eu falei assim, numa hora de descanso, de tarde, falei, um dia eu vou ser empresário. Qual foi a primeira reação das pessoas? Qual foi? Pode falar. Tá louco? Riram, zombaram de mim, né? Mas eu fiquei quieto. Porque isso acontece sempre, né? Quando tu começa a sonhar grande, ou tu tem um grande sonho pela frente, sempre vai ter alguém que vai rir de ti, né? Sempre vai ter alguém que vai rir de ti. Porque as pessoas só te enxergam pelo teu passado,
não por aquilo que tu é capaz de fazer para frente. E ali eu aprendi uma coisa muito importante, que depois, quando eu comecei a congregar também, que a gente nunca deve entregar os nossos sonhos, principalmente nas pessoas que perderam a coragem de sonhar. Nunca entregue seus sonhos nas mãos de pessoas que perderam a coragem de sonhar. Em Salmos 37:4, ele nos fala assim: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. O teu sonho, o teu objetivo, guarda-o para ti e divide só com Ele, ou com quem merece estar do teu lado. Quem aqui já teve sonhos desacreditados? Todos, né? Todos. Muitas vezes o sonho, a gente quer também uma transformação muito rápida na nossa vida, e ela é devagar, ela é pacienciosa, porque tudo é um processo, porque Deus trabalha nesses processos na nossa vida. Mas foi nesse dia também que eu cheguei em casa, de noite, e eu falei para o meu pai: pai, eu quero ir trabalhar em outro lugar, eu quero ir para a cidade trabalhar, vou me arrumar um emprego maior, vou ir para São Paulo trabalhar, que eu tinha os primos trabalhando no restaurante lá, eu quero ir para lá. Aí meu pai falou: não, tu tem que ficar em casa ajudando ainda, quando tu tiver 18 anos, você pode sair de casa. Só quando tu tiver 18 anos pode sair de casa. Isso eu contei no meu primeiro curso de Dale Carnegie, professor Gabriel, que foi o primeiro objetivo na minha vida. Eu escrevi no curral da nossa casa, lá dos nossos bichos, com carvão. Eu peguei um carvão e escrevi quando que eu faria 18 anos. Foi a primeira vez que eu escrevi um objetivo, né, na minha vida. Eu pergunto para vocês, meus irmãos, vocês têm escrito objetivos? Vocês têm escrito os propósitos que vocês querem alcançar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos? Porque eu aprendi naquele dia, tempo depois, quando eu voltei para visitar meus pais, quando eu já estava trabalhando fora, eu vi, ficou anos lá, aquela data do dia que eu tinha completado 18 anos. E acreditem, eu completei 18 anos dia 13 de junho, dia 14 de junho eu estava com uma passagem comprada para ir trabalhar para São Paulo. Eu achava bonito trabalhar em restaurante naquela época, né? Era legal, era bonito, trabalhei lá 2 anos, consegui juntar um dinheirinho e eu voltei para casa, para ajudar meu pai e a minha mãe, né? Nesse tempo que eu trabalhava, já fui estudando também, fiz técnico em contabilidade. Hoje, agora em 2018, eu me formei em técnico em eletrotécnica. Hoje eu posso assinar projetos na nossa empresa de energia solar até 800 kVA. Quem é engenheiro elétrico sabe o quanto que isso é de quantidade grande. Também sou técnico em edificações, porque são objetivos que eu tinha escrito lá atrás também. E, novamente, quando tu escreve um objetivo, você busca ele. Foi difícil sair de casa aquela vez, sabendo que eu tinha um compromisso grande com a minha família. Foi difícil, foi muito difícil. Mas eu precisava ser o primeiro a sair de casa para depois poder trazer os meus irmãos junto comigo, poder trazer a minha
minha família junto comigo, poder trazer o meu pai e a minha mãe e dar uma vida melhor para eles. Então, tem momentos na vida que você tem que ter coragem de sair do lugar que você está, para poder viver e buscar o lugar que tu sonha. Eu voltei de São Paulo, aí apareceu a oportunidade de trabalhar numa fábrica de calçados, aqui em Travesseiro, porque eu queria voltar para as raízes, para as minhas raízes. Vai passar mais uma, isso aí. E eu comecei todo um processo novo ali, nessa fábrica de calçados. Mas, preste atenção, eu nunca procurei um emprego. Eu sempre procurei uma oportunidade. Me lembro como se fosse hoje, porque daí já tinha a minha irmã que podia começar a trabalhar, já tinha mais um outro irmão que não está aqui hoje, que já podia começar a trabalhar, seria mais perto aqui do oeste catarinense se eu viesse para cá, e por isso que nos trouxe para Travesseiro na época. E por toda a família do meu pai, eles serem daqui. Mas preste atenção, eu nunca enxerguei como um emprego, eu sempre enxerguei como uma oportunidade. Me lembro como se fosse hoje, éramos 18 pessoas enfileiradas, não eram esses jalequinhos bonitos que a IA fez ali, não. É aqueles jalequinhos verdezinhos, assim, que já trabalhou na fábrica de calçados, sabe o que era, né? E eu me lembro como se fosse hoje, o pessoal estava ali falando, onde é que será que eles vão me colocar para trabalhar? Onde será que eles vão me colocar? Será que vou trabalhar numa escova? Será que vou trabalhar numa máquina? Mas eu não estava preocupado onde que eles iam me colocar para trabalhar, porque eu ficava observando aqueles caras de jaleco branco. Quem já trabalhou em fábrica de calçado aqui? Aí, ó. Os caras de jaleco branco, outros de azul. E aí eu comecei a imaginar, esses caras devem ser chefia, né? E eu vi eles, são chefes. Enfim, me colocaram na esteira lá, lixando sapato, né? E esperando a oportunidade. No primeiro dia, veio o chefe passando, a gente chamava de serão. Pergunta para o cara da frente se ia fazer serão, não queria, ele me pulou, foi para trás. Falei, o que é serão? Né? Fazer hora extra. Falei, por que você não me perguntou? Tu é novo ainda? Não, mas e aí? Mas eu quero fazer, eu preciso fazer, eu quero aprender. Para resumir, eu enxerguei ali uma oportunidade de poder trabalhar em todas as máquinas. Em um ano, não fechou nem bem um ano, eu já era auxiliar de contramestre. Eu já tirava fichas para o pessoal ir no banheiro. Naquela época era assim, para tu ir no banheiro precisava pedir autorização. Para alguém vir no teu lugar, trabalhar na tua máquina para poder ir no banheiro. E isso fez com que eu pudesse trabalhar em todas as máquinas. Eu tinha domínio nas máquinas. E o que as pessoas falavam? O que os outros falavam? O Jair é puxa-saco. Não tem a ver com puxa-saco. Tem a ver com as pessoas que tu anda, né? Tem a ver com as pessoas que tu quer crescer. Tem a ver com as pessoas que podem te fazer prosperar. Tem a ver com o ambiente em que você está. Porque Deus não te dá uma oportunidade maior antes que você tenha estrutura para suportá-la. Então, antes de você não passar os processos, antes de você chegar ao topo de uma empresa, antes de você ser chefe, você precisa saber varrer o chão da fábrica bem direitinho. Você precisa saber lidar com todos os equipamentos. E isso muda só de lugar, mas o conceito é o mesmo. E eu entendi alguma coisa que
que naquela época, quando você se torna essencial dentro de um ambiente de trabalho, você se torna preciso. E aí os supervisores, os patrões, eles começam a olhar para você. Eles começam a olhar que você é um cara empenhado e que tu vai ter a oportunidade de crescer dentro dessa empresa. E por isso muitas vezes eu falo que empreender não é você ter só o teu negócio. Empreender vai muito além de você ter só o negócio, porque você tem que empreender dentro do ambiente que você está. Eu não sei o que você está fazendo hoje, mas tenha visão. Tenha visão. Naquele lugar que você está, tem uma oportunidade grande para você empreender, para você crescer, para você se tornar um supervisor, para você se tornar um gerente. Mas você tem que empreender com o teu tempo, porque as oportunidades, elas não chegam escritas numa porta, elas vêm disfarçadas de esforço, e quem se esforça é reconhecido. E essa foi uma fase boa da minha vida. Fiquei 12 anos na fábrica de calçados. Tem uma antes aqui, não tem? Tem uma antes? Ah, tá certo, mas pode passar então. Mas uma dessas oportunidades me fez eu sair da fábrica de calçados, tá? Não é MCI ainda. Foi quando eu comecei a namorar a minha esposa, a Denise, que é irmã do Dornei. E aí eu estava na casa dela, o Dornei tinha comprado uma lancheria no centro de Lajeado, que ele falou na última reunião aqui. E era final de ano, na época que Lajeado fazia shows, era todos os municípios da volta que vinham para a cidade. Era incrível, era movimento. E aí eu estava lá, sábado de tarde, ele falou: "Bah, será que não podia vir lá? Nem que só para lavar os copos e não sei o que, e tal, né? Dá uma mãozinha para o teu cunhado." Eu disse: "Não, vou lá, eu vou lá." Mas quando eu fui lá, e como já tinha aquela experiência de antes em restaurante, eu comecei a atender algumas mesas. Comecei a atender umas mesas, pá. E daqui a pouco um cara me chamou, pegou pelo braço assim: "Ô, em que restaurante tu trabalha?" Eu disse: "Não trabalho em restaurante, eu trabalho em fábrica de calçados, né? Trabalho em fábrica de calçados." Ele falou: "Não, mas cara, tu é um ótimo garçom, mas vamos ter que conversar." Era o tio Alcir, né? Que depois a gente comprou uma churrascaria lá em Eldorado do Sul com uma parte juntos. Aí eu saí da fábrica de calçados. Mas entende uma coisa: se naquele momento eu tinha a oportunidade de servir bem as pessoas, eu tinha a oportunidade de fazer o meu melhor ali, se eu não fizesse, aquela porta teria se abrido? Não teria se aberto. Muitas vezes a gente está no supermercado, né? Está no supermercado, no caixa do supermercado, e aqui a maioria é empresário, a maioria aqui é empreendedor. Estamos sempre de olho em alguém. A verdade é essa, a gente está sempre de olho em alguém. Aí você vai ser atendido, as pessoas te atendem mal, não sorriem para ti. E muitas vezes a oportunidade daquela menina, daquele rapaz, poderia estar na frente dela. Então o recado é: tudo que fizerem, façam com o coração, e façam sempre de bom ânimo. Nessa churrascaria a gente ficou 6 anos,
eu entrei com 10% da oportunidade. Depois comprei mais 10. E aí, no fim, depois a gente vendeu, a gente abriu uma loja aqui em Área do Meio, outra em Lajeado. Mas a gente está sempre de olho nas oportunidades. A gente está sempre buscando uma nova oportunidade. Foi assim que 2017 para 2018, eu e o meu irmão Fábio, que está viajando, inclusive, e a gente começou a buscar uma outra empresa. A gente tinha loja, mas a gente precisava de algo a mais. E a gente foi pedindo direção, né? Mas olha só que interessante. Apareceu um outro negócio para a gente fazer, que a gente ia fazer com um tio nosso lá em São Paulo. Foi no início de 2018. E aí eu fui para lá. Eu e meu irmão. Fiquei 8 meses longe de casa. 8 meses longe da família. Não foi fácil. Foi um período que eu tive que abrir mão de estar junto com meus filhos, com minha esposa. Mas todos sabemos que toda a construção, ela exige renúncias da nossa parte também. E temos que entender que muitas vezes a nossa plantação é sozinha, nós estamos sozinhos. Fomos para lá para abrir um negócio que não deu certo. Não deu certo. Mas, entretanto, foi ali, naquela casa, que eu senti a presença do Espírito Santo. Deus me levou para lá, não para fazer um negócio. Deus me levou para lá, para eu conhecer Jesus Cristo de verdade. E como Deus é Pai, Jesus Cristo é nosso irmão e Espírito Santo é nosso guia, e sabe que você tem um bom coração, Ele começa a te mostrar os caminhos. Esse negócio não deu certo. Mas tu abre uma revista, numa sala de um dentista, aí diz assim: tendência de crescimento de energia solar para os próximos anos é de 500%. Opa, será? Não é nada. Vamos lá, vamos continuar, vamos ver. Domingo de manhã, tu levanta para olhar o Globo Rural às 6 horas da manhã. Qual é a reportagem? Usinas solares em São Paulo tem crescimento de tantos %. Digo, mas será, Jesus? Será que eu vou ter que vamos ter que abrir uma empresa de energia solar? Claro, pensei. Tem meu irmão Edson, que é eletricista, tem meu outro irmão, o Aldair, que não está aqui, que são eletricistas. Digo, peraí, mas faz tudo a ver. A gente entende um pouco, a gente é empreendedor, mas eu vou pedir mais uma direção. Passou-se aquele domingo, outro dia fui para minha loja. O meu irmão, que é meu sócio hoje, o Fábio, levei lá na loja, ele falou: Jair, eu tenho um negócio para nós abrir agora. O que é? Energia solar. Digo, então tá, vamos ligar para a contadora e vamos abrir o CNPJ. E foi assim que nasceu a MC Solar. E aí vem Salmos 25, 4. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, e em ti eu espero todo dia. Hoje a MC Solar passa das 3.000 instalações. Somos a top 1 da Tramontina, somos a empresa
do setor elétrico varejista de Tramontina que mais vende na região do Vale do Taquari e da Serra Gaúcha, agora por 3 meses consecutivos. Mas para chegar a esses números, eu quero falar uma coisa para vocês. Quando nós abrimos a empresa de energia solar, para nós vender o primeiro projeto, demorou 3 meses. 3 meses para a gente vender o primeiro projeto. Dava vontade de desistir? Dava. Ficávamos, às vezes, juntando moedas. Nós ficamos. E quando começou a aparecer os telhados, né, Edson? Era eu, o Edson. O Matheus ajudava na época, era um gurizinho de 12 anos, ajudava a segurar as placas de pé, né, Matheus? E os primeiros telhados que apareceram para nós, Augusto trabalhou com energia solar, né, Augusto? Cabanas, só as cabanas. Assim, eu chegava no lugar, né, Edson olhava, como é que nós vamos fazer, cara? Como que nós vamos fazer, né, Jonathan? Teve um lugar, né, que nós fomos lá, que nós puxamos, pegamos um trator, amarramos a corda de um trator, nos puxava para cima de um lado para o cara do céu. Mas era ali Deus nos provando, Deus nos preparando para algo maior. E quando eu falo na MCI, eu não falo só de números, de financeiros, porque isso vai muito mais, vai além de tudo isso, né? Porque Deus usou a MCI para transformar pessoas, me transformar pessoas à nossa volta, transformar vendedores em palestrantes, né, Jonathan? Escritores de livros. Pegou pessoas. E um dia, pastor, nós podemos trazer o Jonathan para cá, ó. Vendedor de trufa, e vendeu o seu primeiro 1 milhão na MCI Solar, né? É um exemplo. Os primeiros 30 mil, apóstolo, que ele ganhou, sabe o que ele fez? Comprou um curso do Pablo Marçal. Investiu. E a pergunta é: você tem investido na tua vida? Você tem investido em conhecimento para te melhorar, para você ter mais performance naquilo que você está fazendo? Nós sempre acreditamos, tanto eu como o Fábio, sempre acreditamos muito nas pessoas. Sempre acreditamos na família. E hoje me orgulha que a nossa família, ela trabalha junto na MCI. Obrigado. Minha esposa, filhos, meus irmãos, nós trabalhamos todos juntos. Porque quando olho lá para trás, aquele menino da lavoura lá, eu entendia que sucesso não é crescer sozinho, mas sucesso era crescer junto com a minha família. Porque nenhuma empresa vale a pena se você não tem a família do teu lado. E nenhum dinheiro vale a pena também você perder a presença dentro de casa. Então, se hoje existe alguma estrutura nossa, foi porque Deus nos sustentou primeiro. Antes a gente falou também sobre escrever sonhos no papel, né? Escrever objetivos no papel. Efésios 4:2. Sejam completamente humildes e gentis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Isso nos reflete a família ainda. Que às vezes vem brigas, às vezes vem discussões, mas o amor tem que ser maior. O
processo de suportar tem que ser maior. Porque o sucesso de uma família vem do esforço compartilhado e da disposição de caminhar lado a lado. Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Eclesiastes 4:9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Com Eclesiastes, eu quero honrar aqui a vida dos meus sócios Fábio, do Junlei e na Moragem Alimentos. Tanto na MCI Solar como na Moragem, na nossa recepção, eu tenho Jó 8:7. Nas nossas propostas comerciais, nós temos Jó 8:7. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. E a Moragem, sabe onde é que ela nasceu? A Moragem nasceu aqui, ó. Com um pedido feito aqui dentro dessa urna, na virada de 2025. Essa nasceu no altar, Gilei. Se tu não sabia, hoje tu vai ficar sabendo. Essa nasceu no altar. Nasceu aqui nesse altar. Porque a gente queria, de novo, uma outra oportunidade para a gente diversificar nossos negócios, eu e meu irmão. E a gente pediu. Apareceram várias coisas nesse meio do caminho. Mas em outubro do ano passado, numa conversa, né, Junei? Na oportunidade do Junei vender as receitas dele para uma outra empresa, surgiu a Moragem, né, Junei? E graças a Deus hoje a gente já está em vários mercados. Sexta-feira vai uma carga para os mercados do litoral. E não é pela força do nosso braço. É porque essa empresa também é consagrada aqui, em cima desse altar. E a Deus que é nosso sócio em primeiro lugar. Sou muito grato aqui ao Jaime que está aqui. Obrigado por ter vindo, Jaime. Foi nosso mentor lá na MCI Solar. É diretor comercial da Sorbebon. Cara responsável por levar Sorbebon a outros níveis, né? Pelos ensinamentos. Por trazer a palavra de Deus cada vez que você vem na nossa empresa, Jaime. Cada curso, cada reunião nossa, a primeira palavra de Deus, e baseado em cima disso a gente vai crescendo. Quero aqui também agradecer ao meu professor Gabriel pelos cursos do Dale Carnegie, por me transformar, por me mudar e por me ensinar os princípios de Dale Carnegie, que mais para frente eu conheci todos eles em Provérbios, né? Fiz todos os cursos do Dale Carnegie. Eu tenho cursos técnicos, não tinha nenhuma faculdade. Fiz todos. E recomendo que foi uma virada de chave na MCI Solar. Foi onde eu aprendi a largar o bastão, para poder crescer e poder sonhar outros projetos. Tem aqui o Jonathan, nosso leão das vendas. Jonathan, obrigado por ter vindo, né? Nosso primeiro vendedor da MCI Solar. O favor de Deus na nossa vida, Jonathan, foi quando eu cheguei numa casa. Você é testemunho, tá? Cheguei numa casa, nós não tinha carro da firma, nós não tinha como comprar um carro da firma. Eu estava instalando o sistema solar, a mulher nunca tinha me visto assim. E ela tinha um Fiestinha parado, 2002, que está com nós hoje ainda. E o Jonathan também não tinha carro, porque ele vendia trufa. Eu estava olhando aquele festinho, ela falou assim: quer comprar? Querer eu quero, mas eu não tenho dinheiro. Falei,
Eu vi falar muito bem de ti, Jair. As pessoas falam muito bem de ti. Tu precisa desse carrinho? Eu preciso. Tu pode me pagar 300 por mês? Não, isso posso pagar. Ela me deu a chave, fui para casa com o cara, entreguei para o Jonathan. Aí a MCI Solar começou a decolar, né? Então cuidem com as pessoas que vocês andam, tá? Porque o network, eu digo uma coisa assim, network é tudo, né? Tem pessoas que falam assim, quem tem boca vai a Roma, mas é o contrário, quem tem network vai a Roma. Quem tem network vai a Roma. Nunca escutaram isso, né? Quem tem network vai a Roma. E hoje, olhando para trás, meus amigos, que eu vejo aquele Jairzinho sentado lá no meio da lavoura, com chinelo havaiano, tudo cheio de pregas, né? Só Deus imaginaria o que ele poderia fazer na vida dele. Só Deus. Não parem de sonhar. Eu não sei em que parte da lavoura você está sentado hoje. Qual é o teu propósito? Qual é o teu objetivo? Mas não pare de sonhar. Porque sonhos podem mudar destinos. Mas é Deus, o trabalho e as pessoas certas ao teu lado que vão sustentar essa caminhada. Quero nesse momento também orar meu pai. Eu tinha muita mágoa dele. Nesse dia aqui meu pai faleceu. Vai fazer 10 anos agora. Mas eu estive ao lado dele no último dia. Eu consegui perdoar. E eu entendi. E aprendi, Dr. Gabriel, que nunca é com os outros. Sempre é com a gente. Ele não fazia o que fazia tinha se perdido por querer. E anos depois eu fui entender isso. Então, se você tem alguém para perdoar, perdoe. Se você precisa amar alguém mais, ame. Seja uma pessoa mansa. Seja uma pessoa calma. E acima de tudo, acima de qualquer coisa, amigos, levem sempre Jesus Cristo no coração. Obrigado.